Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família. Sejam muito bem-vindos, essa é mais uma transmissão da mensagem do Senhor pela Igreja Presbiteriana Betel em Iguatemi. O meu nome é Nilson e nós queremos hoje falar sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo nos faz viver. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Os versículos são de 1 a 49. Permaneça com a sua Bíblia aberta, nós vamos conduzir a nossa mensagem hoje passeando por esses versículos do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versículos de 1 a 49. Durante a semana, eu te convido para que você possa refletir sobre esses versículos. Leia todos esses versículos de 1 a 49 para que você possa compreender e entender os relatos dessa maravilhosa história. Amém? Na sua opinião, seja sincero, qual é a sua opinião a respeito da ressurreição de Cristo? A ressurreição de Cristo foi um fato registrado pelos evangelistas, aquelas pessoas que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, os evangelhos. Pessoas diferentes, em anos diferentes, em locais diferentes. Mateus escreve no capítulo 28 o relato da ressurreição. Marcos escreve no capítulo 16 o relato da ressurreição. João atesta no seu evangelho no capítulo 20 o relato da ressurreição. E Lucas aqui no capítulo 24. Todos os escritores, eles são unânimes na informação. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Ele vive, ele vivo está. Essas foram as palavras que foram transmitidas pelos evangelistas, que foram registradas nas Sagradas Escrituras. Você pode pensar que Páscoa seja tão somente uma reunião entre família. Você pode pensar que Páscoa seja tão somente um dia que você tira para viajar, se encontrar com familiares. Você pode pensar que Páscoa seja tão somente sentar-se à mesa e comer uma deliciosa refeição. Ou seja, Páscoa não é tão somente gastronomia. Páscoa não é dar presentes. Páscoa não é comer chocolates, apesar de que chocolate é gostoso, eu também gosto. Mas Páscoa não significa um ovinho que é com a imagem estampada de um coelhinho, ou que neste momento você esteja pensando tão somente em que sabor que é, ou se é gostoso ou se não é. Não, Páscoa vai além disso. Páscoa significa a ressurreição de Cristo. Então, se você não sabia, agora você já sabe. Páscoa não é presentear chocolates. Páscoa não é tão somente comer chocolates. Páscoa significa ressurreição. Essa mensagem pode ser que poucas pessoas saibam o significado real desse dia. É sexta-feira, anteontem, sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia, domingo da Páscoa, domingo da ressurreição. O Senhor ressuscitou. Somente o Senhor Jesus Cristo exibe uma sepultura vazia. Através dos séculos, os cristãos têm sido perseguidos, aprisionados, torturados e executados por causa desta verdade que eles afirmam crer, que eles acreditam. Em 1 Coríntios, capítulo 15, nos versículos de 1 a 11, temos testemunhas convincentes da ressurreição de Cristo. Façamos uma análise. Veja bem, se você for acusado falsamente de um crime, processado e levado diante de um tribunal de justiça, torça para ter a seu favor 2 ou 3 testemunhas oculares. Por que nós estamos dizendo isso? Simples. Quero dizer,
Se alguém disser ou julgar a ressurreição, se foi fato ou fraude, o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 11, apresenta mais de 500 testemunhas oculares de uma só vez. Provavelmente naquele dia da ascensão do Senhor Jesus Cristo aos céus. Graças a Deus, o cristianismo tem base histórica. Graças a Deus, o cristianismo tem base sólida. Graças a Deus, muitos daqueles nossos irmãos que morreram foi justamente por causa desse testemunho. Jesus vive. Jesus ressuscitou. Jesus é Senhor. A primeira confissão de fé no primeiro século. Jesus Cristo é Senhor. E isso chocava, isso batia de frente, pois o imperador desejava culto a si próprio. Nero e os demais, eles exigiam culto tão somente ao imperador. Quem é o imperador? César! E eles gritavam. Os cristãos, por sua vez, Jesus Cristo é Senhor. Portanto, a primeira confissão de fé. E essa confissão de fé custou muitas vidas. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela caminha em função desse fato, desse acontecimento, dessa verdade. E nunca abriu mão desta certeza, nem vai abrir. Pois sem a ressurreição não há esperança de salvação. A ressurreição é a autenticação de Deus na redenção. Redenção significa libertação. A ressurreição de Cristo é a autenticação de Deus na remissão de pecados, ou seja, no perdão de pecados, daqueles que aceitam a ressurreição de Cristo pela fé. A ressurreição de Jesus, de fato, é um fato inegável. O mundo foi afetado pela ressurreição de Jesus. Nenhum evento na história compete com a ressurreição de Jesus, a nível de impacto na vontade humana. Nós precisamos considerar. Nós somos testemunhas vivas dessas mudanças. A percepção é quem nós éramos, quem ou como nós estávamos, o que Deus fez em nossas vidas e quem nós passamos a ser em Cristo Jesus. Então, isso é muito importante para que nós possamos dar bom testemunho, para que nós possamos testemunhar, para que nós possamos anunciar as boas novas. Quem nós éramos, como nós estávamos, o que o Senhor fez em nossas vidas e quem nós passamos a ser em Cristo. Esse é o nosso testemunho. No capítulo 24 do Evangelho de Lucas, o texto nos apresenta o relato, a história de como que se deu a ressurreição de Jesus Cristo. No versículo 13, a palavra nos informa que 2 discípulos caminhavam pela estrada sentido a um povoado, a 11 quilômetros de Jerusalém, por nome de Emaús. O assunto, o que estava acontecendo ali, o que essas duas pessoas, esses 2 discípulos discutiam, caminhando por essa estrada, conversando sobre os fatos que aconteceram justamente naquele final de semana. E Jesus os encontra no meio do caminho e pergunta sobre o que vocês conversam. Eles param. Jesus percebe os seus rostos entristecidos. Um deles, por nome de Cleopas, devolve a pergunta: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses dias? Mataram Jesus pregando-o em uma cruz. O povo estava decepcionado, pois aguardava o Messias, o libertador, aquele que iria livrar o povo da opressão sofrida pelo Império Romano. A alta carga de impostos, a tentativa de se libertar disso, o desejo, a vontade eram grandes. A opressão sofrida por esse povo era bastante intensa. E essa tentativa de libertação, com a morte de Jesus, a quem eles consideravam como o Messias, o líder político que iria libertá-los,
foi frustrada. Mataram o Messias. Resta tão somente uma frustração, uma decepção para com a esperança de libertação que nós tínhamos, pois o povo depositou toda a sua esperança na pessoa de Jesus. Porém, esse Messias, o qual foi morto, não era de fato um libertador político. Não. Olhar para o Evangelho de Jesus e ver Jesus tão somente como um libertador, conquistador, é muito diferente de vê-lo como realmente ele é, ou precisa ser em nossas vidas. Jesus Cristo é Salvador e Senhor de nossas almas. Aleluia! O reino de Jesus é um reino eterno. Não é um reino visível. Precisamos conhecer melhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor em nossas vidas. Os próprios discípulos de Jesus, esses homens que andaram com Jesus durante todo o seu ministério, cerca de 3 a 3 anos e meio, viveram com Jesus, presenciaram muitos milagres e mesmo assim não o reconheceram. Pode ser que cada um de nós esteja na mesma situação, mesmo vindo à igreja todos os domingos, mesmo se considerando religioso. Atenção, saber quem é Jesus não é suficiente. É preciso conhecê-lo, é preciso relacionamento, e o relacionamento promove a intimidade. Como? Oração e palavra. Lembra-se do Salmo 25, versículo 14? Versículo 14, a intimidade do Senhor é para aqueles aos quais Ele dará a conhecer da sua aliança. Quando o Senhor se revela a nós, na pessoa do Espírito Santo, Ele abre o nosso entendimento e nós passamos a crer. No versículo 29, após os discípulos terem convidado o Senhor a ficar em sua casa, mesmo sem saber que era Jesus, nós temos a informação nos versículos 30 e 31, que ao ver o Senhor Jesus, como ele agradecia pelo alimento, dando graças, o reconheceram. Detalhe, nós normalmente não nos lembramos das pessoas pelo que elas são, mas sim pelo que elas fazem. Precisamos reavaliar e realinhar isso. Nós precisamos considerar as pessoas pelo que elas são. E nós precisamos ser. O desafio na vida cristã é ser uma pessoa melhor a cada dia. E o texto assim diz: os seus olhos, mente, coração foram abertos e o reconheceram. Isso proporcionou novo ânimo. Esses homens imediatamente, eles foram contar aos outros, versículo 34, é verdade, o Senhor ressuscitou. A constatação que o texto traz à nossa mente, que nos mostra, é que somente quando Deus abre os nossos olhos, toca o nosso coração, é que nós passamos a ver. Nós dependemos totalmente de uma ação sobrenatural, da ação de Deus. Precisamos deixar de ser céticos, precisamos deixar de ser incrédulos. O cético é aquele que duvida. O incrédulo é aquele que não crê. No capítulo 20 do Evangelho de João, também tem algo ali interessante nesse relato da ressurreição. E eu gostaria de analisar a postura de um homem com muita atenção. Esse homem tinha por nome Dídimo, mas era chamado por muitos ali de Tomé.
Tomé é o nome aramaico. Dídimo é o nome em grego. O Evangelho de João, no capítulo 20, lá no versículo 24 e 25, nos dá uma informação preciosa. E nós aprendemos muito com essa informação. E nós precisamos considerar. Tomé é cético, Tomé é incrédulo. Tomé duvida, Tomé não crê. Veja só, Tomé era um dos discípulos. Tomé andou com Jesus durante seu ministério o tempo todo. O tempo todo. Tomé presenciou, Tomé participou, Tomé viu muitas maravilhas, muitos sinais. Tomé viu curas, Tomé viu multiplicação de alimentos que Jesus realizou. Tomé provavelmente testemunhou Lázaro ser ressuscitado. Tomé viu Jesus ser crucificado. Por isso ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a mão no seu lado, não crerei. Tomé é assim. Tomé é ver para crer. Ver para crer. Você já deve ter ouvido essa expressão. Pois é, atribui-se a Tomé os créditos dessa expressão. Mas o fato é que Tomé vai além do ver para crer. O texto é claro. Além de ver, Tomé disse que precisava tocar. Versículos 26 e 27. Capítulo 20 do Evangelho de João. O evangelista João nos apresenta no verso 27 o Senhor trabalhando na vida de Tomé. O Senhor ensinando Tomé, o Senhor fazendo um trabalho pedagógico, instruindo. E o texto nos apresenta 3 sentidos. Tomé viu, Tomé ouviu, Tomé tocou em Jesus. Ver, ouvir e tocar são 3 sentidos que proporcionaram a Tomé passar de um estado de incredulidade e passar a crer. Ou seja, as evidências válidas fazem com que as pessoas parem de duvidar. Mas isso aconteceu somente após a ressurreição. Porque Tomé presenciou a crucificação de Jesus. Tomé viu que Jesus havia morrido. Tomé viu Jesus morrer. E agora vemos Tomé saindo da dúvida em função desses 3 sentidos, ver, ouvir e tocar. E Tomé passa a crer em Jesus ressurreto, ali na frente dele. Foi o que Jesus fez com Tomé. E Tomé ainda levou uma tremenda pastoral aqui. Veja no versículo 27. O Senhor Jesus diz para ele, pare de duvidar e creia. A mensagem para nós hoje é, pare de duvidar e creia. Tomé serve para nos lembrar que a incredulidade priva-nos, ou seja, nos exclui das bênçãos e oportunidades que Deus tem para cada um de nós. Hebreus capítulo 11, versículo 6, o escritor aos Hebreus assim afirma: sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é recompensador. Deus é recompensador. Isso é para mim, isso é para você que está aqui hoje. Pare de duvidar e creia. Apenas creia, como dizia Jesus. Versículo 28. Tomé exclama: Senhor meu e Deus meu. É uma exclamação.
O arrependimento, a conversão, o novo nascimento proporcionado na vida de um homem é a partir da conversão. O arrependimento, a conversão, o novo nascimento proporcionado na vida de um homem. Aqui nós percebemos Tomé se entregando. Aqui nós percebemos Tomé se arrependendo. Aqui nós percebemos Tomé convertendo-se na presença do Senhor. Aqui Tomé se arrepende. Aqui Tomé se converte. No versículo 29, Jesus ainda diz, conforme relata o evangelista João, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram, os que não virão e crerão. Porque me viste, creste? Pergunta. Bem-aventurados os que não virão, os que não viram e crerão. Numa versão diferente, na Nova Versão Internacional, porque me viu, você creu? Felizes os que não virão e crerão. Os que não viram e creram. Amém. Esses somos nós. Nós não vimos o Senhor Jesus Cristo, mas nós passamos a crer pela fé. Isso é a ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Concluindo, você que está aqui hoje por crer em Cristo, por aceitar a Cristo como Salvador e Senhor em sua vida, ou por tomar uma decisão aqui hoje e agora, pode ser que você já tenha tomado essa decisão em seu coração. Pode ser. Gostaria de informar, você e eu somos felizes, porque nós não vimos a Jesus, mas passamos a crer pela fé. Glória a Deus por isso. Isso é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Você crê? Amém. Deus te abençoe. Pois João assim escreveu os versículos 30 e 31, finalizando essa nossa mensagem. O propósito, a finalidade, o objetivo, o motivo para crermos é para que possamos nós ter vida. Então o propósito, a finalidade, o objetivo, o motivo para crermos é para que possamos nós ter vida. A verdadeira vida está em o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. João capítulo 11, nos versículos 25 e 26, o Senhor Jesus Cristo assim afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus está garantindo aos que creem vida após a morte, vida eterna. Eu quero orar com você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu vou orar com você. Neste momento, neste instante. Uma oração de gratidão. Gratidão ao Senhor. Gratidão por esse dia, gratidão por essa hora, gratidão pelas nossas vidas. Gratidão por estarmos aqui como igreja, como família. Gratidão pelas nossas famílias. Gratidão pelos nossos filhos. Gratidão porque o Senhor proporcionou vida para cada um de nós. Gratidão a Deus porque Deus ressuscitou a Jesus e Ele vivo está. E nós temos uma música muito gostosa lá na igreja, a gente sempre canta, a gente canta muito essa música. Eu vou colocar depois o áudio da música para vocês. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Então o Senhor proporciona isso na vida daqueles aos quais creem na sua palavra, daqueles aos quais creem na sua ressurreição. Essa é a mensagem central do Evangelho. Jesus ressuscitou. Ele vive está. Essa foi a mensagem que os apóstolos anunciaram durante o primeiro século.
a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição. E essa mensagem transformou e ainda transforma muitas vidas, para a honra e glória do Senhor. Oração de gratidão. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, pela graça a nós dispensada, pelo seu favor a nós concedido, por tão grande salvação que o Senhor nos proporcionou em Cristo Jesus. Agradecemos ao Senhor pela paz, mesmo passando pelas aflições. Essa paz do Senhor é de fato uma paz que excede o nosso entendimento. Agradecemos ao Senhor pela alegria, pela felicidade, mesmo em meio às lutas que temos passado. Bem sabemos, Deus, que elas têm propósito em nossas vidas. Elas sempre nos ensinam. Toda a honra e toda a glória, toda a força, todo louvor e adoração seja ao nome do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus, por todos que aqui se fazem presentes, vendo e ouvindo esta mensagem. Oramos pelas suas famílias, pela extensão da sua família, pela provisão do Senhor para conosco, pelo cuidado, pela proteção. Pedimos ao Senhor que nos conceda sabedoria, discernimento. Fortaleça-nos, ó Deus, em o nome de Jesus. Rogamos ao Senhor que nos conceda coragem, para que nós possamos ter bom êxito e atravessarmos mais essa tempestade. Isso com certeza vai passar. Cremos nas suas promessas. Pedimos que a sua bênção seja sobre os nossos planos, nossos projetos, nossos empreendimentos, sobre, ó Deus, a direção da nossa casa, na educação dos nossos filhos. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa o nosso trabalho, para que possamos ser bênção também, ó Deus, no cuidado para com a sua igreja e também na manutenção para com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nos ajuda nesse quesito, Deus, que nós tenhamos, ó Deus, bom coração, coração aberto, um coração, ó Deus, agradecido sempre. Que possamos nós definir o Senhor como prioridade absoluta em nossa agenda, em nossas vidas, pois somos totalmente dependentes do Senhor. Em nome de Jesus, depositamos nossas orações ao seu trono de graça e de poder. Glória e honra sejam tão somente ao Senhor nosso Deus e Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, aquele que vivo está, aquele que é por nós, o Altíssimo, o Soberano, o Absoluto, o Rei da Glória, o Deus Eterno. Amém. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, sobre a sua igreja espalhada sobre a face da terra. Não somente hoje, Deus, mas sempre, em o nome de Jesus. Grande abraço, fiquem com Deus, semana abençoada. Se cuidem, Deus os abençoe.